Olá, alunos! Essa aula é para fazermos uma revisão sobre a unidade 1 do livro Way to Go, Ethnic Diversity in Brazil. Nós vamos tratar especificamente dos assuntos da gramática que foram repassados em sala de aula. O assunto trabalhado foi o Past Perfect, ou passado perfeito, que ele vai ter uma formação bem peculiar. Eu gostaria de destacar aqui para vocês. Nós temos nessa formação desse tempo verbal em inglês o had, que é o verbo auxiliar, mais o particípio passado do verbo principal. E nós vamos explicar o que quer dizer tudo isso. O uso desse tempo verbal é para falarmos de uma ação que aconteceu no passado, anterior a outra ação. Então, é uma ação mais antiga que o passado simples. Um exemplo: quando cheguei ao cinema, o filme já havia começado. Então, a ação do filme ter começado foi anterior à ação de eu ter chegado no cinema, embora as duas estejam no passado. Uma está no passado perfeito, no past perfect, porque aconteceu antes da ação no passado simples. Dois exemplos que nós temos aqui. Her kids had already learned to respect others before they reached school. Her kids é o sujeito da frase, os seus filhos, os filhos dela. Had already, aqui nós temos a presença do verbo auxiliar, que sempre vai ter que aparecer no past perfect após o sujeito da frase, antecedendo o verbo principal. O had é o passado do verbo have. Her kids had already quer dizer que os seus filhos já haviam, e o verbo principal está aqui, learned, que é o verbo aprender. Então, seus filhos, her kids, seus filhos já haviam aprendido to respect, a respeitar others, to respect others, a respeitar os outros. Essa é a primeira ação. Before they reached school, antes de virem ou antes de irem para a escola. Então, essa ação, her kids had already learned to respect others, aconteceu antes da ação they reached school. Antes de chegarem na escola, eles já haviam aprendido a respeitar os outros. Outro exemplo que nós temos aqui, they were late for lecture because they had forgotten their student ID cards. Temos, mais uma vez, duas orações e uma está no past perfect. They were late for lecture. Eles estavam atrasados para a palestra. Cuidado com esse falso cognato, não é leitura. They were late for the lecture because, porque they had forgotten their student ID cards. Aqui nós temos o sujeito da oração que está no past perfect, eles. Temos a presença do verbo auxiliar had e temos o verbo principal no particípio passado forgotten, complemento da frase their student ID cards. Eles haviam esquecido seus cartões de identidade estudantil ou suas carteiras estudantis. Eu trouxe para a gente uma pequena explicação sobre o que é o particípio passado, porque algumas pessoas ainda podem ter dúvida. E esse particípio passado ele vai variar se o verbo é regular ou irregular. Você deve lembrar que em inglês nós temos essas duas classes de verbo quando a gente vai conjugá-los, principalmente no que diz respeito ao passado, tá bom? Os verbos regulares são aqueles que normalmente fazem o passado e o particípio passado com ed no final. Veja o exemplo do verbo to ask, que é o verbo pedir ou o verbo perguntar. To ask é o infinitivo do verbo, ele não está conjugado para nenhuma pessoa. O passado dele é asked e o particípio também é asked. Você pode observar que com os verbos regulares, o particípio passado é igual ao passado simples. A diferença está, primeiro, na tradução, ask, pedir ou perguntar. Quando nós conjugamos o asked aqui no passado, então eu pedi ou eu perguntei.
Se eu vou para o particípio, eu sempre vou precisar usar o verbo had, o auxiliar had, para dizer eu havia pedido ou eu havia perguntado. No português informal, nós podemos dizer eu tinha pedido ou eu tinha perguntado. Então, o particípio do verbo regular, ele vai ser igual ao passado simples, mas ele vai ter essa ideia de uma ação completa no passado. Outro exemplo, o verbo to answer, que é o verbo responder, e o passado simples é answered, e o particípio também é answered. Eu posso dizer, ela respondeu no passado simples, ou usando o particípio, ela havia respondido. E aí, essa conjugação, esse método, ele funciona para todos os verbos e para todas as pessoas do sujeito. Quando nós falamos em verbos irregulares, essa formação, essa ortografia, a escrita deles vai variar muito. Primeiro, se eles são irregulares é porque eles não seguem regulamentos, ao contrário dos verbos regulares, que fazem o passado simples. Com o acréscimo do ed após o verbo, os verbos irregulares têm uma forma própria para fazer tanto o passado quanto o particípio do passado. No livro de vocês, vocês encontram uma lista desses verbos irregulares. A lista, embora seja bem grande, ela não está completa, ela não contempla todos os possíveis verbos, mas os mais usados estão lá na página 172 do material do aluno. Vou dar um exemplo para explicar como é que acontece o particípio passado dos verbos irregulares. Vamos pegar aqui o primeiro verbo que aparece na lista, que é o verbo to wake, que é o verbo acordar, ou então despertar. O passado dele é awoke e o particípio passado é awoken. Então, veja que a forma é totalmente diferente entre passado simples e particípio passado. E não existe aqui, gente, nenhuma regra que possa ser apresentada. O segredo dos verbos irregulares é somente conhecer a escrita e a pronúncia de cada um deles. Usando um exemplo, wake, vamos usar uma frase no passado simples. Se eu uso o verbo acordar, ele acordou. Ou particípio passado, ele havia acordado. Vamos falar agora um pouco sobre como a gente forma as frases negativas e as frases interrogativas no Past Perfect. Para fazer a forma negativa, nós vamos usar a abreviação hadn't, que a gente chama isso de contraction em inglês, é a contração da full form, da forma completa de had not, que, mais uma vez lembrando, é o verbo auxiliar usado nesse tempo verbal e a partícula not. O hadn't, ele sempre vai vir antes do verbo principal, esse verbo que nós já vimos que vai estar no particípio passado, seja ele regular ou seja ele irregular. Veja o seguinte exemplo na frase a seguir. She aqui é o sujeito da frase, ela. Nós temos a contraction, she hadn't. Aqui, entre parênteses, temos a forma completa, que é o full form. O verbo principal, aqui no caso é um verbo regular, learned. From mistakes é o complemento dessa frase. Então, she hadn't learned from mistakes. Ela não havia aprendido com os seus erros. É a tradução da frase no passado. Então, sujeito, hadn't, verbo no particípio passado e complemento da frase. Nas frases interrogativas, nós usamos o auxiliar had antes do sujeito. Exemplo, had she, aqui está o sujeito da frase, ela. Nós vamos pegar essa mesma frase aqui e vamos fazer na forma interrogativa. Had she learned from mistakes? Lembrando sempre, gente, de colocar o ponto de interrogação no final da frase. Então, o auxiliar, o verbo auxiliar had vem no início, sujeito, verbo principal no particípio passado, complemento da frase, se for o caso, e o ponto de interrogação. Dentro desse mesmo estudo do Past Perfect, e após a pergunta, nós temos as respostas. Então,
nós temos as short answers, que são as respostas curtas. Elas podem ser afirmativas ou podem ser negativas. Para formar uma resposta curta afirmativa, nós precisamos seguir essa ordem. Ela sempre vai iniciar com o yes, seguido de vírgula, e depois o sujeito da frase. Mas o sujeito da frase, como a resposta é curta, ele sempre vem em forma de pronome. Aqui nós temos os pronomes pessoais em inglês, I, you, he, she, it, we, you, they. Após o pronome, para fazer a resposta curta afirmativa, nós vamos afirmar o verbo auxiliar. Uma observação. Vamos pegar, por exemplo, essa frase aqui, essa pergunta. Had she learned from mistakes? Se eu vou fazer a resposta afirmativa, eu vou dizer assim, ó, yes, she had. Eu não posso dizer yes, she learned, usando aqui o verbo principal. Eu sempre faço respostas curtas usando o verbo auxiliar da frase, que é o verbo had. Outra coisa, se a pergunta, ao invés de she, do pronome aqui, ó, viesse um nome próprio, por exemplo, had Anna learned from mistakes? Eu não poderia responder yes, Anna had. Eu sempre tenho que responder na resposta curta com um pronome. Então, eu substituo o nome pelo pronome. No lugar de Anna, eu vou dizer she. Se fosse, por exemplo, Pedro, eu diria he. E aí, por aí vai, tá bom? De acordo com o gênero do sujeito da frase interrogativa. Para fazer a resposta curta negativa, eu vou começar essa resposta com a partícula negativa no, seguido de vírgula. Depois eu vou usar o pronome correspondente ao sujeito e vou usar a forma contraída do had not, hadn't. Em relação a essa forma contraída, gente, é o seguinte. Quando eu estou escrevendo uma frase, vamos pegar aqui essa frase aqui negativa, eu disse, she hadn't learned from mistakes. Então, se eu estou escrevendo de uma forma formal, eu vou usar essa forma completa. Se a escrita é formal, she had not learned from mistakes. Agora, quando eu faço a resposta curta negativa, eu nunca uso a forma completa do had not. Eu sempre uso assim, ó, hadn't. Então, respostas curtas negativas, no, she hadn't, ou no, he hadn't, e por aí vai. Forte abraço e até a próxima aula.